Queria colocar aqui sobre um tema, amados, pai. O pai na sociedade, o pai na família, ele é uma figura vital, extremamente importante, porque o pai é um herói. O pai é aquele que dá autoridade, o pai é aquele que dá segurança, o pai é aquele que dá o envio, o pai é aquele que dá direção, que dá estabilidade, o pai é aquele que promove segurança, ele promove proteção. E a família, amados, ela é um projeto de Deus. E eu gostaria de ver pais dispostos a enfrentar a jornada que Deus tem para você. Deus tem uma jornada para a sua família. Deus tem uma jornada para a sua casa. E o pai, o sacerdote, ou quem é responsável ali, a mãe, né, a pessoa responsável tem essa responsabilidade de ouvir a voz de Deus. Porque o pai, ele também é um atalaia. Ele está sempre em prontidão, sempre em segurança. Então, ele vai observar perigos, ele vai observar alguma adversidade, qualquer for. Se for uma segurança, algo real, físico, ele vai proteger a sua família, ele vai proteger os seus filhos. É esperado que ele proteja a sua família. Então, qualquer tipo de perigo, ele vai trazer proteção. Isso é o que é esperado, é uma tarefa, uma responsabilidade, já tem que vir, já vem no DNA, já vem nas entrelinhas, já é esperado do homem, né, aquela coisa... voluntária, já é natural isso, a questão da proteção, da segurança. Então o pai ele deve estar sensível a uma voz, para poder dar um destino e dar segurança. Como ter uma família feliz? Como ter uma família feliz? O que é sucesso? Como ter paz nas casas, nos lares? É algo que todo mundo quer, todo mundo busca. Nós vemos livros, é o que mais se vende nas livrarias. Livros de autoajuda, 10 passos, 7 passos, faça isso, dá pulinho, não sei o quê, a receita, há tantas coisas, as pessoas querendo ter uma família feliz. Como ter uma família feliz? Talvez ir pelo inverso, falar o que não traz felicidade para a família. Então, felicidade não é quando o bolso está cheio. Concorda que a gente gosta, né? Quando é, né, a semana, quinto dia do pagamento, né, a gente fica um pouquinho feliz, né, dá para pedir uma pizza, mas não, isso não é sinônimo de família feliz. Não é quando há viagens, ou o carro está bom, a geladeira está cheia. Não é isso, amados. Nós devemos, como família, a família é um projeto de Deus. A família, amados, ela não vem da inteligência artificial. A família não é um movimento político, não é um produto humano, não é um marketing, não é uma forma de ganhar dinheiro, porque é dia das mães, dia dos pais, dia dos avós, que eu não sei quando que é, mas tem o dia dos avós. Não! A família é um projeto, é um propósito, é algo de Deus. E isso é algo de Deus, amados. E o adversário, nós sabemos que ele tem atacado, sempre atacou, mas de forma sutil as famílias. Roubando a mente, roubando casas, relacionamentos, os nossos filhos, os nossos jovens. Então aqui, amados, eu quero compartilhar uma palavra, pedindo direção ao Senhor, um pouco de estudo, mas ser breve, para a gente não esticar muito, mas ouça, amados, ouça aquilo que o Senhor tem para a igreja e para as famílias, amados. Eu quero falar aqui algumas verdades, porque um pai, uma família viver para ver crianças felizes, vai produzir uma família infeliz. Então nós como pais, nós não podemos viver, não, o meu propósito de vida, a minha razão é ver a minha filha Laurinha, ver ela feliz, o ápice é tudo ela. Então o que alegra uma criança? A gente sabe o que alegra uma criança. Eu vou no mercado com a Laurinha, toda vez ela quer um Kinder Ovo. E o Kinder Ovo é baratinho, né, Samuel? Toda vez. Agora ela entende um pouquinho de dinheiro. Eu falei, olha lá o preço. Ela já, papai, isso aqui está mais caro que o outro. Só sobe. O preço nunca desce, só sobe. Mas a gente sabe o que uma criança quer, sua alegria, quer sua felicidade. A gente vai no shopping também, ela toda vez quer ir naqueles brinquedos lá. Meia horinha que é bem baratinho. Toda vez ela quer. Não dá para fazer sempre isso. Se a gente buscar sempre alegrar o nosso filho, esse tipo do que ele quer, a gente vai mais estragar. E vocês concordam comigo? A gente vai mais estragar e vai trazer uma família infeliz. Há uma frase aí popular, né? Casa de ferreiro. Há uma frase que traz uma certa lição sobre isso. E nós vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre Noé. Como um pai, foi um bom pai, ele estava numa situação de adversidade, um grande desafio, mas ele ouviu uma voz
Deus fez uma aliança com ele e isso trouxe salvação e segurança para ele, para sua família, para sua casa. Porque ele ouviu a voz e ele foi obediente à voz do Senhor. Mas há um outro homem na palavra do Senhor ali, Eli, que ele tinha os seus filhos ali, Hofni e Finéias. Ele era um sumo sacerdote, ele tinha uma responsabilidade na casa do Senhor. Só que ele não estava ensinando seus filhos estavam dispersos, estavam se perdendo, e naquela época havia uma cultura, até a gente falou isso semana passada, que dar um nome a alguém era diante de uma condição, diante da personalidade, diante das circunstâncias, e os filhos de Eli, o primeiro filho dele, Hofni, significa briguento. Já pensou se dar um nome para o teu filho, que quer dizer isso? Briguento. Semana passada, a gente falou um pouquinho dos nomes, né? A senhora lembra, pastora? O nome da senhora? A tradução? Eu não lembrar de todos. Eu lembro que eu pesquisei alguns aqui. Eu lembro só do meu sogro, que toda vez é conselheiro, né? E ele sempre me dava sábios conselhos, né? Eu lembro, mas a gente falou de alguns. Mas olha que interessante, o nome do filho de Eli, Hofni, significa briguento. O seu outro filho, Finéias, amados, olha o que significa o outro nome dele. Boca venenosa. Já pensou você dar um nome para um filho, a circunstância, a condição ali, significava isso? Eles tinham a responsabilidade de auxiliar o pai como sumo sacerdote e, posteriormente, assumir o posto. Mas havia uma dispersão, porque o pai perdeu a mão, perdeu o controle, não tinha pulso, não era justo. Falava para ele, o relatório, teus filhos estão fazendo uma bagunça, estão defraudando, está causando uma bagunça aí. Mas ainda assim ele não se posicionou. E é algo difícil hoje, porque os filhos estão roubando a cena, os pais estão recuando, as mães também recuam. Mas a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que puxar para nós isso. Os pais estão recuando, as famílias estão recuando e os filhos estão, nós vemos nos mercados, nas praças, no shopping, fazendo birra pelo chão. E as famílias estão ali observando, e a gente dá celular, dá isso, dá um chocolatezinho, dá não sei o quê, para choro, coloca a chupeta ali, não para um bebezinho, mas para um adolescente. Pare de chorar o que você quer. E estamos mais estragando. Então, o pai, ele tem a responsabilidade da segurança, de dar estabilidade, amados. Há um estudioso, eu estava lendo esses dias, Hoffman, que ele fala, por que tantos filhos de cristãos se desviam? E há um estudo que ele fala sobre isso, que a baixa afetividade, a baixa supervisão, o acompanhamento, o maior envolvimento entre pais e filhos, esses filhos adolescentes, eles vão buscar amigos de fora que tem conexão, porque é uma baixa afetividade, é uma baixa conexão, relacionamento, porque quando é criança e para adolescente, a gente sabe que muda a forma, tem que ter o diálogo, não dá mais para ser tão ferro e fogo, e muitos filhos vão se perdendo. Mas você, meu irmão, você que é pai, você família, ministre vida sobre os seus filhos, ministre autoridade, ministre a unção do Senhor, ministre palavras dos céus e bênçãos do Senhor e não morte. Porque na sua casa, amado, se na sua casa você não for igreja, na sua casa, seus filhos não estarão dispostos a vir à igreja. Se na minha casa, se lá eu não for igreja, se lá nós não formos a igreja, a casa do Senhor, eles não vão vir à igreja. Em algum momento ele vai falar assim, pai, eu não quero acompanhar, eu não tenho mais alegria, não dá mais para a gente pegar no braço e vir. Efésios 6:1, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Aos pais, diz a palavra também no verso 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor, amados. A nós também que somos filhos, os nossos pais, né, vão investir aqui, tem os pais aqui, olha o que a palavra do Senhor nos fala, 1 Timóteo 5:8, e a gente já vai o texto básico que é Noé, amados. Estou dando aqui uma introdução. Mas olha o que fala 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então há uma responsabilidade. Você conhece a verdade, você hoje tem o teu pai ainda, talvez já está de cabelinhos brancos e tal. Se foi um bom pai, ou talvez se não foi um bom pai.
Talvez, Tiago, eu sou cristão, mas meu pai não está nos caminhos do Senhor. Ou meu pai está nos caminhos do Senhor, mas ele não foi um bom pai. Eu tenho feridas, eu tenho mágoas, eu tenho traumas. Mas, amado, se você conhece a verdade, permite a graça de Deus se manifestar na sua vida. Permite a cura, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor se manifestar através de você. E você possa cuidar do seu pai, porque nós fomos cuidados. E vai ter uma hora que a gente tem que cuidar dos nossos pais. Cuidar dos nossos avós, cabelinho branco, nas coisas mais básicas. É que a gente tem muitas histórias aqui, né? Um rápido aqui, a pastora Viviane cuidando do seu pai, né? No momento ali de saúde dele, né? Em tantos momentos. O pastor Elinho também se desdobrando, mas cuidando do pai. Né? E isso, amados, isso é belo, isso, o Senhor é glorificado, exaltado por causa da família. Quantos filhos abandonam seus pais? Nós vamos, às vezes, em alguns asilos, e é triste, quando a gente está saindo do asilo, é muito triste, amados. Alguns idosinhos ali, a vovozinha e o vovozinho fala assim, você viu meu filho na calçada? Você viu meu filho? Eu nem conheço o filho, eu fui lá visitar, fui com um grupo de irmãos, mas pergunta, você viu meu filho lá fora na calçada? Amados, isso é triste, eu não sei o que eu falo. Não, vai vir, está a caminho, sabe? Você desconversa, como você está bonito, sabe? É triste, amado, de partir o coração. Ao mesmo tempo, amados, não vou falar que é compreensível, mas famílias que pais foram duros, pais foram mão de ferro, ácidos, cítricos, amados. Os filhos têm uma amargura, ouvir a voz do pai, o nome tem uma rejeição. E isso eu vi na minha casa com meu avô. A minha mãe e minhas tias tinham uma questão do meu avô, porque o álcool consumiu ele ao ponto de ele morar na rua e infelizmente morreu. Então ele trouxe um nó na família, feridas e traumas e etc, amados. Então há filhos que você tem que aceitar a cura do Senhor, a voz do Senhor. Pai. Pai é o herói, pai é um símbolo, pai é autoridade, pai é aquele que dá envio. Fala, filhão, vai lá, pega a bola, marca o pênalti, está contigo, vai lá, filhão, você consegue, você é capaz. O pai tem a responsabilidade do enviar, né, de capacitar, de encorajar. Filhão, levanta, vai, bola para frente, amanhã você vai vencer. O pai, ele tem isso do envio, da missão e também da segurança. Talvez teu pai não foi tudo isso. Ou foi isso, ou foi além disso, ou foi quase tudo isso que nós falamos. Mas eu vou te falar um caminho excelente, amados. Como a pastora Viviane aqui falando sobre um livramento que teve ontem, um testemunho, amados. Sobre os destroços, o Senhor, ele abre um caminho. Ele é o nosso Pai, ele abriu um caminho. O Senhor Deus, amados, ele pisou na terra, amado Jesus Cristo. E a palavra fala, Filipenses 2, do verso 6 ao 13. Eu quero te convidar, ouça a palavra de Deus. Diz assim, amados, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, e a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus Cristo, ele abriu um caminho, amados, ele trilhou um caminho entre destroços, entre ruínas, ele falou assim, vá por esse caminho, vá por essa segurança, vá por essa direção, e ele capacitou a igreja, ele capacita a família, ele fala assim, vai sobre a minha autoridade, sobre o meu envio, sobre a sua casa, sua família, você vai andar sobre a voz do Senhor. Não é talvez sobre a voz do seu pai, que talvez você tenha alegria. Ou talvez você fale assim, eu não quero ouvir a voz do meu pai, porque era brigando, era gritando, era ofendendo. Talvez era uma voz distante, porque eu não ouvi muito. E meu pai, infelizmente, não foi presente. Foi um pai biológico, não foi tão presente na minha vida. Então eu tenho poucas memórias da voz dele, mas ainda falo com ele. Hoje eu falei com ele. Talvez você não tenha a voz do seu pai. Talvez você tenha alegria, eu lembro do meu pai cantando, eu lembro no colo do meu pai, eu lembro a voz dele. Mas ouça a voz do Senhor, porque ser pai é um privilégio e é uma responsabilidade. E dentre essas características de ser herói, eu quero destacar uma: segurança. Segurança, destino, ser atalaia, amados. Hoje há tantos pais dispersos e distraídos que eles querem ser legal com os filhos. Há pais
não cristãos, né? Se for cristão, eu falo misericórdia, misericórdia. Mas pais não cristãos que levam o filho para balada. Já ouviram isso? Ninguém ouviu? Eu já vi isso, mas pais não cristãos que levam o filho para balada, ou espera, ou pega na saída. Não, filho, eu te pego na saída, ou vai junto. Então, a família, amados, há uma inversão de valores. O adversário está jogando sujo para ganhar, amados. Por isso que é tempo de ficarmos na palavra do Senhor. O pai, ele passa o bastão e ele confia. E há um homem aqui que eu quero falar brevemente sobre a vida de Noé. Porque Noé, ele era um homem justo, ele andou com Deus. E seus filhos foram abençoados por isso. E eles viveram a salvação por causa da obediência do pai. O pai, ele obedeceu à voz do Senhor, ele seguiu as instruções do Senhor. E a salvação e a segurança chegou à sua casa. E aí eu te pergunto, pai, como você tem andado? Filho, como você tem andado? Ó famílias, como vocês têm andado? Por onde vocês têm andado? Porque Noé, ele andou com Deus. Noé, ele ouviu a voz do Senhor. E isso houve bênção para a sua família. Como nós temos andado? Onde estão os nossos passos? Onde estão os nossos pensamentos? Onde está a nossa timeline? Quando a gente fica no celular, onde estão os nossos olhos? Pais, onde estão os nossos olhos? Há uma dispersão, há uma distração, e quando vem os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família está saindo pelos dedos. E quando vem, a gente pergunta onde nós erramos, o que aconteceu. E a gente parece que acha um culpado, onde eu errei, o que aconteceu. São as coisas mínimas, amados. Devemos estar atentos. E eu quero te convidar a abrir em Gênesis capítulo 6. Nós vamos ler o verso 8 e o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Verso 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as suas mulheres de teus filhos contigo. Verso 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amados, nós conhecemos essa história, né, sobre o grande dilúvio, uma enchente. Inclusive, há relatos, amados, de outras culturas, né, de outras crenças, de outras culturas, justamente sobre uma grande enchente que devastou o mundo conhecido naquela época. Quando a gente fala um grande dilúvio por todo o mundo, é pelo mundo conhecido naquela época. E há relatos de outras culturas, outros povos, outras regiões, de uma grande enchente, nas mesmas condições, nos mesmos detalhes, que havia uma grande embarcação que preservou uma família. Há relatos sobre isso, né? No Egito, na Babilônia, enfim. Mas diz aqui no capítulo 6 que os homens se multiplicaram, a maldade estava multiplicando, os pensamentos, um coração com a maldade, Deus estava triste com isso. Quando fala do arrependimento, amados, hoje não quer dizer que Deus estava triste. Não é que se arrependeu como nós conhecemos a palavra arrependimento. Aqui tem que, né, a gente fazer um estudo aqui nas entrelinhas, mas quer dizer que havia uma tristeza sobre aquilo que o homem estava buscando. O homem estava rejeitando a Deus e buscando o seu prazer, buscando as suas vontades, se permitindo na sua imaginação. Diz ali no verso 6, né, os pensamentos, o coração e a maldade. E o Senhor, ele fala para ele dar uma instrução, porque ele viu sobre a vida de Noé, graça, ele viu a bondade, ele viu um homem justo e um homem íntegro. Então ele dá instruções exatas para fazer um grande barco, que seria a segurança e o futuro para a família dele. Deus faz uma aliança com Noé, e Noé ele é obediente, a sua família é salva, amados. Deus vê cada filho, amados. Diz aqui no capítulo 7, verso 1, que depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque tendo visto que és justo diante de mim nesta geração. Era uma geração corrompida, era uma geração perdida, mas Noé era um homem justo. Diz aqui no capítulo 7, verso 1, no verso 5, Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ele fez tudo, amados. Ele não fez meia página, ele não fez só a introdução, ele não fez só o devocional segunda e terça, mas diz o texto que ele fez tudo o que o Senhor instruiu, tudo o que o Senhor falou para ele, amados. Ele já é um homem bem experiente, bem vivido, porque ele tinha só 600 anos. Só 600, a pessoa, 600 anos, amados. E aí no verso 13, ali toda a sua família entra naquela embarcação, 8 pessoas, amados. Nós conhecemos a história, vem a chuva, passa o período ali, 40 dias, 40 noites, mas no capítulo 8, verso 20, quando ele sai, pisa em terra firme, amados. Novamente Noé era um homem justo e era um homem temente a Deus, ele era um pai temente a Deus, porque no capítulo 8, verso 20 diz: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tornou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. Noé, ele era um pai obediente ao Senhor. Assim como Jó também, que sempre no capítulo 1, ele orava, ele intercedia pelos seus filhos, né? Se porventura alguém pecou, ele intercedia, ele se colocou na brecha e pedia perdão pelos seus filhos, amados. Inclusive, na palavra de Deus, a primeira menção de aliança, a palavra aliança, é com a história de Noé. E essa aliança parte de nós? Não, parte do Senhor, parte do Pai.
Tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 8, a primeira menção de aliança, a parte de Deus, fala, eu vou ter uma aliança contigo. Em dois momentos, tanto antes da arca, quanto depois, quando a gente conhece a questão do arco-íris, amados. O Senhor ele faz uma aliança. Você é amado do Senhor. Você é amado do Pai. Você é chamado filho de Deus. E eu quero te convidar, veja o que a palavra fala sobre isso. Eu quero te convidar, abra em 1 João, capítulo 3, verso 1, por favor. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. 1 João, capítulo 3, verso 1. Você é amado de Deus, amados. Ser filho de Deus é uma bênção, é um privilégio e é uma responsabilidade. Porque o Pai nos dá uma autoridade. O Pai nos dá um envio. O Pai nos capacita. Diz assim a palavra do Senhor. Do verso 1 ao verso 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Verso 3. Todo aquele que nele tem esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amados, olha que profundo aqui João falando, como é grande o amor de Deus, a graça do Senhor, a sua bondade, a mão do Senhor como os braços do Pai, alcança a todos, as mãos do Senhor e os braços do Senhor alcança toda a humanidade, trazendo segurança, trazendo cuidado, trazendo proteção e fala assim, eu guardo, eu cuido, não há o que temer. Quando você olha para a pessoa de Jesus, você se arrepende dos seus pecados, você fala, Ele é o Filho de Deus, você se torna filho do Senhor, amados. E o amor de Deus alcança sobre a sua vida. O mundo lá fora não conhece o Pai. O mundo lá fora vê o Pai, quer dar uma forma, acha que é um velhinho, né, de cabelo branco, numa cadeira ali, numa bengala, cheio de regras, com 10 passos para isso, para aquilo, com regras, com uma religiosidade. O mundo lá fora não conhece o Pai. Você é filho de Deus e você conhece o Pai. Quem é o Pai para você? Não é o Pai biológico, mas é o Pai que dá perdão, é o Pai que abre os seus braços, é o Pai que manifesta a misericórdia, a graça, é o Pai que dá segurança, é o Pai que dá salvação através do seu Filho Jesus, amados. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa esperança, amados, que nos purifica, que limpa o nosso coração, porque Ele é puro. Sofonias capítulo 3 fala, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio poderoso para salvar. Ele se alegra contigo, com o seu amor vai te renovar. Ele se alegra com você com brados de alegria. O Pai, amado, Ele não vai ter filhos prediletos. Ele não vai fazer privilégios para um, mas o Pai, Ele está no meio, Ele está próximo. Ele está no meio dos filhos, amados. E Ele se alegra contigo, Ele dá segurança para você, amados. Ele não vai deixar você na mão. Quantos pais já deixaram na mão? Nós vemos histórias em tantos locais, quantos pais já deixaram na mão as suas famílias, suas casas, a esposa, os filhos, os netos, mas o verdadeiro Pai, o nosso Senhor, Ele não vai te deixar na mão, as suas mãos não vão enfraquecer, mas o Senhor, Ele toma pela tua mão direita e diz, não temas, ande no meu envio. Ele é a nossa rocha que nos salva, Ele é a nossa torre segura e jamais você será abalado, diz a palavra do Senhor, amados. Se a palavra de um pai, ela é envio, ela é segurança, e quem já leu aqui aquele livro, super recomendo, As 5 Linguagens do Amor. 4 pessoas? Quem conhece esse livro, 5 Linguagens do Amor? Muito bom, super recomendo. Eu tenho, mas está emprestado, eu não sei aonde. Mas muito bom. E a minha figura de linguagem, que fala muito comigo, é palavras de afirmação. Então eu tenho memórias de infância, minha mãe, minha avó fulano, um pastor, alguém, palavras, puxão de orelha, essas ficam bastante, né, no coração. Mas palavras de envio. Talvez a palavra de um pai, envio, ela é da segurança, amados. Mas olha o que a palavra do Senhor nos fala, Provérbios 35. Cada palavra de Deus, cada palavra do nosso Pai é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. Filho, você filho biológico, se você tem a oportunidade, ouça o teu pai. É direito dele falar, ouça o teu pai, porque muitas vezes as palavras, a sabedoria, a experiência vai ser refúgio para você, vai ser um alerta, vá por esse caminho, filho, não vá por esse caminho, porque eu já fui por esse caminho, e deu ruim, vá por esse caminho. Mas é tempo de ouvirmos a voz do Senhor, porque a palavra dele é pura, é perfeita, é um escudo para nós, para quem se refugia no Senhor. O Senhor é bom, é o refúgio em tempos de angústia, e Ele protege a todos os que nele confiam. Confia no Senhor, confia no Pai, amados.
O nosso Senhor, Ele é um Pai que não falta com a verdade. Muitos pais na história, mas erraram, faltaram com a verdade, fizeram ali injustiças, enganos, mentiras. Famílias e casas crescendo sobre um castelo de cartas, um castelo de areias. E não sabia que o pai tinha uma história paralela, não sabia que o avô tinha uma história paralela. As famílias não sabiam que mais meu pai isso, o meu marido isso, aquilo. Mas o nosso Senhor, o nosso Pai eterno e bondoso, Ele não falta com a verdade, amados. Deus é a verdade absoluta e tudo o que Ele diz e faz é verdadeiro. O nosso Pai, Ele é bondoso. Diz a palavra, sua bondade se manifesta em tudo o que Ele faz. Ele nos convida a refletirmos nisso, amados, na sua bondade. O nosso Pai, Ele é justo. Ele não privilegia um ao outro, Ele é justo. Diz a palavra ali em Salmo 89, Deus age com justiça perfeita, Ele julga com retidão e deseja que seus filhos também pratiquem a justiça com suas atitudes, amados. O nosso Pai é bondoso, Ele é amoroso, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é misericordioso e Ele é justo. Essa parte para nós é meio, parece dar um bug às vezes, mas Ele é justo, amados, sobre cada filho. O nosso Senhor, o nosso Pai, Ele é fiel e Ele não esquece dos seus filhos. Faça a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nenhum filho se perca. Leve para casa isso, amados. Leve para casa isso. Ele andou com Deus no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perdida. Ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu a voz do Senhor e a sua família alcançou com salvação e graça. Jovem, hoje, filho, comece hoje, ande com seu pai, ouça a instrução do seu pai e seus passos serão seguros. Peça perdão. Libere perdão. Não é essa questão da razão e entre razão e paz. Ignore isso. Entre razão e paz, escolha o perdão. É o mais nobre, é o mais difícil. E vem da parte de Deus e Deus te capacita. Senhor, me ajuda a perdoar. Não espera eu ter vontade para perdoar. Eu vou ter vontade quando preparar o momento, quando preparar a circunstância. Não. Senhor, me ajude, capacite para perdoar. É tempo de perdoar. Pai, assim como Noé construiu um altar ao Senhor, Pai, construa um altar de adoração ao Senhor. Leve isso para a sua casa, para que haja avivamento e a salvação chegará sobre a sua casa, amados. Para que o verdadeiro avivamento que nós buscamos está em nossas casas, está em nossos lares. Logo mais, meio-dia, 1 hora, você estará na sua família, só você, só a sua casa. Talvez só você cristão na sua casa, ou um grupo, algumas pessoas. É nessa hora que nós devemos se posicionar. É nessa hora que nós devemos se levantar como voz profética na terra, como atalaia, como força, como posicionamento. Levantar, eu quero orar pela família, vamos dar as mãos. Eu quero fazer aqui uma leitura de um versículo. É nessa hora que os pais devem pôr as mãos e abençoar seus filhos e ministrar vida, ministrar salvação, ministrar a palavra de Deus. É nessa hora que a gente não deve irritar nossos filhos sendo chato, mas ser misericordioso e promover a paz do Senhor, amados. É nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Nós estamos passando esse período dia da família. Há muitas escolas aí com atividades sobre o dia da família. E as famílias hoje, pais, mães, avós, filhos, mães solos, pais solos. O adversário tem tentado ganhar terreno, ganhar coração. Mas uma das responsabilidades do pai, da família, é observar perigo. Ele estar vigilante, atento, com uma atalaia, com uma torre, observar perigo e se posicionar antes de promover segurança. A nossa segurança vem do Senhor. A nossa proteção vem do Senhor. A nossa justiça vem do Senhor. É tempo de ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Pai. E você foi aqui não atraído por um homem, por um convite, por alguém que te convidou, mas todos nós somos atraídos pela voz do Pai. A voz do Pai, Ele fala ao seu coração no mais profundo. Diante de tantos ruídos, diante da multidão, diante da agitação, a voz do Pai fala ao seu coração: eu te amo, eu te perdoo, eu cuido, eu te sustento. A minha mão e meu braço não recolhe. O braço do Senhor é forte e Ele quer te alcançar com salvação, Ele quer te chamar de filho. Mas você precisa chamar Deus de Pai. E a forma de chamarmos o Senhor de Pai é através da pessoa de Jesus. Você olhar para a pessoa de Jesus e falar: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Porque nós, como Noé naquele período, todos estão com a cabeça curvada, mas Noé naquele período havia uma geração corrompida. Nós nos afastamos do nosso Pai, nós nos afastamos da verdade. Essa é a verdade, amados. Nós nos afastamos de Deus, nós seguimos nossos caminhos, nós nos perdemos, nós entramos em labirintos, estamos perdidos, longe da voz do Pai. Mas como ali a parábola do filho pródigo, ele voltou para o Pai, lembrou: na casa do meu Pai há segurança, na casa do meu Pai há abrigo, na casa do meu Pai há proteção, na casa do meu Pai há amor. Ele lembrou dos braços do Pai, e ele foi acolhido pelo seu Pai, aquele filho caçula que se perdeu nas noites. E o Senhor está chamando, é tempo, hoje e agora. O Senhor está chamando: vem para os braços, vem para mim, vem para a minha presença. É tempo, amados. Nós estávamos perdidos no meio de uma geração corrompida. Nós estávamos perdidos, mas Ele não mudou. O Senhor te encontrou, Ele está chamando: vem para a minha presença. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, talvez até aqui você fale assim: eu conheço Deus de ouvir falar, mas Deus não é o meu Pai. Ele é um vizinho, é um conhecido, é alguém que eu vejo
regularmente no ano, uma vez ou outra, mas ele não é o meu pai. O meu pai que a cada dia eu falo, Senhor, abençoe meus passos. Pai, me abençoa hoje, abençoa a segunda-feira, abençoa domingo, abençoa cada dia, na qual eu ouço a tua voz, eu ouço a sua instrução, eu ouço a sua verdade, como Noé, que ouviu a verdade e obedeceu. O Senhor está te chamando, vem para a minha presença. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser na pessoa de Jesus. Ele é o caminho, só por esse caminho. No meio de uma corrupção e destroços, Jesus abriu um caminho para ter acesso ao Pai. É um engano que todas as religiões levam a Deus. Isso é uma mentira, um engano. Não são todos os caminhos que levam a Deus, somente há um caminho que leva ao Pai. Somente um caminho leva ao Pai. E esse tem um nome, é na pessoa de Jesus.